Ei, você aí. Já imaginou ter um robô que vende pra você na internet 24 horas por dia, 7 dias por semana e que gera de 100 a 500 reais em comissões diárias? Aproveite enquanto esta técnica ainda está funcionando. Clique no botão abaixo deste vídeo para entender mais sobre como você pode construir o seu também. Flamengo e a briga contra a Globo. Telas, por favor. Bateu, levou. O apresentador Fausto Silva se pronunciou, fez duras críticas ao Flamengo com relação a toda a situação envolvendo a tragédia do Ninho do Urubu. Fausto Silva fez isso, eu fiz, o Jean fez, o Birner fez, o Zé fez, o mundo está fazendo. Mas aí essa história com o Fausto Silva rendeu, hein? Nota oficial do Flamengo. O apresentador Fausto Silva acusou de forma leviana e inconsequente as diretorias passada e atual do Clube de Regatas do Flamengo de agirem de forma desrespeitosa nas negociações com as famílias das vítimas do incêndio no Ninho do Urubu. O apresentador Fausto Silva desconhece ou preferiu omitir todo o trabalho que o Flamengo tem feito para minimizar os efeitos desta, que foi a maior tragédia do clube em seus 124 anos de existência. Infelizmente, nos leva a crer que tamanha agressividade tem como pano de fundo interesses comerciais não atendidos e que se sobrepõe ao trabalho de informar corretamente aos telespectadores. Aí é achismo, hein? Aí é achismo, hein? E aí a Globo também emitiu uma nota rebatendo o Flamengo. A ilação sugerida pelo Flamengo não tem cabimento. Chega a ser ofensiva. O marco de um ano desde o trágico acontecimento mais do que justifica a recente cobertura que vem sendo feita por todos os veículos de imprensa. Eu acho que eu não vi ninguém elogiar o Flamengo até agora pela postura nesse ano. Ou a diretoria nem a torcida do Flamengo, nem a torcida. Ao contrário. A torcida, inclusive, ontem só não se manifestou porque choveu horrores, né? Mas tinha manifestação ontem às 19 horas. Mas nessa nota aí fala sobre a questão dos 10 mil reais, que não foi o Flamengo, foi o Ministério Público. Perfeito, Zé. De novo, a nota, tem um trecho dessa nota boa, Zé. Tem um trecho dessa nota do Flamengo. Não, os 10 mil reais. Mentira, ajudando as famílias com 10 mil por mês. 10 mil porque foi obrigado a pagar 10 mil, porque ia pagar recurso ainda. 5 que o Flamengo já fala é acima de outros casos, outras situações. Com recurso. E depois ainda a quebra de acordo com o Ministério Público de não mandar esses meninos embora durante 2 anos. Deu 5 meses e eles foram mandados embora. Então tem algumas outras coisas também que precisam ser questionadas nesse aspecto. De novo, Tem tudo no blog do Mauro César, todos os detalhes da O comercial está falando muito mais alto do que o humano, o lado humano. E aí você percebe como o ser humano é podre nesse sentido. Como a vida humana para determinadas pessoas não vale nada. Mas quando interessou, vem cá, fica aqui no Flamengo. Você vai ser um bom investimento. No futuro, talvez nós ganharemos dinheiro com você. É isso. Infelizmente, é o lado podre do ser humano. O grave da nota, o mais grave da nota do Flamengo, para mim, é que ele é uma nota que mede o outro, acusa o outro, mede o outro com a sua própria régua. Isso, exato. Porque é isso, porque o Flamengo tem sido isso. O Flamengo tem olhado, acima de tudo, para o aspecto financeiro. As declarações do Landim deixam claro que ele olha principalmente para o aspecto financeiro. Então, aquelas frases absurdas sobre o tal do valor absurdo e tudo mais. Acusar o Fausto Silva, que inclusive faz editoriais o tempo todo. Ele critica a própria emissora. Ele faz editorial o tempo todo. Acusá-lo de estar dizendo aquilo a mando do patrão por causa de questões comerciais é de um absurdo. Ou você tem uma gravação, ou você tem uma prova, ou você não pode escrever um negócio desse numa nota oficial. Quer dizer, é quase que uma nota de torcedor. Sendo que os torcedores do Flamengo, nesse momento, se mostram muito mais sensíveis a tudo que tem acontecido do que a direção do Flamengo. Quando as torcidas do Flamengo, as principais, marcam a manifestação de ontem, que infelizmente não aconteceu por causa da chuva, elas concordam que a postura do clube não tem sido legal em relação a tudo que vem acontecendo. E o clube não consegue olhar para o próprio umbigo. O clube acusa um apresentador de televisão, porque ele é o mais famoso dos apresentadores de televisão, de estar dizendo aquilo que ele disse, que um monte de gente está dizendo,
por motivos comerciais, porque ele está servindo aos interesses da Rede Globo. É uma loucura, é uma insanidade. O departamento de comunicação do Flamengo absolutamente não trabalha de acordo com o que a gente espera de um departamento de comunicação de um clube como o Flamengo, com os recursos que tem o Flamengo, com a grandeza que tem o Flamengo. É totalmente fora do bom senso, do aceitável. Parece coisa de uma instituição pequena e não é o caso. Nós estamos falando do clube de maior torcida do futebol brasileiro sendo tratado desse jeito, porque isso é tratar o Flamengo mal. Quando você emite uma nota como essa que o Flamengo emitiu, você está tratando mal o clube. Sim. Não dá para fazer uma acusação dessa e dizer que o Faustão disse o que disse. E repito, o Faustão faz editorial o tempo todo de um monte de coisa. Tudo. E bate na própria Rede Globo muitas vezes. Então como é que você pode dizer que o cara está falando o que ele falou, que é o óbvio? É o óbvio que todo mundo está vendo, inclusive as torcidas do Flamengo estão vendo o que o Faustão falou e só quem não enxerga é o próprio clube, são os seus dirigentes, insensíveis dirigentes. Acho engraçado que na mesma nota o Flamengo critica a postura do Faustão, antes de falar de questões comerciais, etc., sobre má informação, sobre que não está de acordo com a verdade, etc. Aí o Flamengo vai e faz uma ilação na mesma nota, né? Na mesma nota, o Flamengo também fala uma coisa que não é informação. De onde ele tirou isso? É como o Jean falou, tem uma gravação que diz isso e tal. Então, assim, aquilo pelo qual ele acusa o Faustão, ele faz na mesma nota, ou seja, ele está dizendo que interesses comerciais e tal, baseado em quê? Em achismo, porque não tem nada que comprove isso. Então, assim como ele critica que não tem nada que comprove o que o Faustão falou, que ele está errado, que ele está mentindo, etc., também não tem nada que comprove o que o Flamengo falou, logo pode estar mentindo também. Pode ser uma grande mentira essa história de que o Faustão falou o que falou porque está defendendo interesses comerciais da Globo numa briga que tem aí de transmissão dos jogos do Flamengo. Gente, você começa uma nota falando uma coisa e você se contradiz, você cai na mesma armadilha. É muita incompetência, presta atenção, né? Aliás, as notas emitidas pelo Flamengo, já falou aqui, você olha e fala, não acredito que alguém nem impressionante checou isso direito, deixou passar. Notas anteriores, inclusive. A contradição do Flamengo entre a capacidade de gestão do futebol, né, do time, das coisas do jogo e como tem lidado mal com essa questão, tudo que envolve, né? Horrível. A tragédia do Ninho do Urubu, impressionante, né? Horrorosa. Você acha pouca coisa, você acha uma outra coisa ali, um acordo que fez com uma família, 3 famílias, né? Meia eu não vou contar. Que meia família não tem, ou seja, a família não fez acordo com a família. A nota, inclusive, fala disso também, né? Que não falou, que a gente já tem acordo com famílias, etc. Fora esses 3 acordos que parece que ficaram ok para os seus familiares, é difícil a gente achar alguma coisa para elogiar na postura da direção. E eu gosto de lembrar sempre uma coisa. As instituições são muito maiores que as pessoas, tá? Porque a gente passa, né? Uma hora nós estaremos aqui mais e a ESPN continua, né? Uma hora a presidência da República, o presidente é mudado, mas a instituição presidência da República é tudo muito maior. O Flamengo, ele tem presidentes, mas o presidente ele não é dono do clube. A gente não está falando de um sistema de empresa, de futebol. A gente está falando de uma associação, né, um sistema associativo, e ele está presidente. Os diretores estão diretores. Os cargos continuam, as instituições são maiores que as pessoas. Então, ele tem que fazer sempre, e eu sei que poucos conseguem isso, não estou falando só no clube de futebol, não só no Flamengo, estou ampliando, o melhor sempre, porque ele representa ali, de alguma maneira, ou deveria representar, e não está conseguindo nesse caso, os 40 milhões de torcedores. Porque o que é a grandeza de um clube de futebol? Falei isso várias vezes. Se a gente colocar num campo Puskás, todos vivos em forma, de Stéfano, Maradona, Pelé, Garrincha, jogando o melhor futebol do mundo, e ninguém quiser ver, o que vale aquilo? A diversão deles. O futebol é gigante, o futebol é enorme, o futebol é o que é, porque tem muita gente que ama futebol, que vive futebol intensamente, que torce, o futebol muda o humor das pessoas. E nesse caso, a gente está falando de um clube que tem 40 milhões de torcedores. Então, de alguma forma, o presidente tem que fazer aquilo que seja
mais digno para esses 40 milhões de torcedores. E parece que, especificamente nessa questão do Ninho do Urubu, tá? Eu estou dividindo bem a gestão do futebol com essa, a direção do Flamengo não tem conseguido fazer seu papel direito, aliás, tem feito muito mal. Vamos falar sobre... Pessoal, 2019 foi o meu ano. Como você pode ver aí, eu faturei mais de R$1 milhão só com vendas online nesse ano. E tem alunos meus que ainda faturaram mais do que isso. Quer aprender comigo e mudar sua vida em 2020? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar.